Bom, pessoal, em nome da comissão organizadora do segundo Encontro Internacional de GeoGebra em Língua Portuguesa, nós damos as boas-vindas para todos. A gente está na sala 2, divulgação dos painéis científicos, é uma sala de trabalhos voltados para o ensino médio. Quero agradecer aos nossos parceiros, que é o Programa da Licença, vinculado à Universidade Federal Fluminense, e ao Instituto GeoGebra, no Rio de Janeiro. Eu sou o professor Rogério, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e sou tutor à distância dentro do CEDERJ pela Universidade Federal Fluminense. E quem vai me ajudar nesse trabalho é a Evelyn, a minha parceira nessa sala. Evelyn, quer falar alguma coisa? Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, aproveitem o evento. Obrigada aí, Rogério. Beleza, a Evelyn vai estar no chat dando todo o suporte para mim e para vocês. Vou falar novamente sobre a gravação, né? Essa sala de painéis está sendo gravada para efeitos de registro junto à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e para emissão de certificados. Eu peço que vocês leiam todas as instruções que, ao longo dessas apresentações, serão colocadas no chat pela Evelyn. Vai ser colocada uma lista de presença, um link para ela, onde vocês vão digitar o CPF de vocês. Para aqueles que forem estrangeiros, não precisa preencher esse formulário, porque os certificados vão ser enviados por e-mail. Para os outros presentes na sala, basta clicar no link do site da ProEx, que a Evelyn vai disponibilizar daqui a pouquinho para vocês. Demora em torno de 5, 10 dias úteis para poder ficar pronto os certificados, tá bom? Lembrando que os estrangeiros não precisam preencher, né? Vai ser enviado por e-mail. Eu peço que vocês, por favor, coloquem o nome de vocês no chat, o e-mail de vocês e de onde vocês estão falando, para ficar registrado. E como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Eu vou pedir, por favor, que todos desabilitem, né, os microfones e as câmeras. Já estou vendo que está tudo desabilitado. A gente vai ter um espaço no final de todas as apresentações da sala para debates, perguntas. Então, eu também peço que vocês separem aí, né, no rascunho, as perguntas que vocês têm a fazer, ou vocês também podem escrever no próprio chat, né, as perguntas que vocês quiserem fazer, indicando para qual trabalho, né, vocês querem fazer, e os autores vão responder no final. O microfone vai ser aberto para que todos possam falar no final das apresentações, tá bom? Bom, eu vou passar aqui a nossa playlist dos trabalhos da nossa sala voltados para o ensino médio. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, o primeiro trabalho é sobre ensino de números complexos com o GeoGebra, do professor Anderson, do Instituto Federal do Norte de Minas. Em seguida, a gente vai falar sobre o problema do tesouro, uma experiência didática com o GeoGebra, das professoras Érica Maria e o Edson, Universidade Federal de Uberlândia. Depois, resolução da questão da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais no GeoGebra, com a professora Elisângela de Souza, do Instituto Federal do Mato Grosso. Depois, usando o GeoGebra na pandemia, visualização de um prisma retangular. São duas professores da educação básica, Lucilene de Souza e Josileia de Souza. Depois, o quinto trabalho é sobre articulações do pensamento computacional com o geométrico, dos professores Matheus de Souza e Tayane de Oliveira.
o sexto trabalho, Construindo Parábolas com Dobraduras de Papel no GeoGebra, da professora Renata Teófilo e do professor Francisco Regis. E o último, a Isometria do Tangram, com a professora Tayane de Oliveira, a professora Maria Deusa e o professor Matheus Souza, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, vamos começar, vou dar o play aqui. Olá, pessoal, eu sou o autor Anderson Vantuinoff Vieira. Vou apresentar o trabalho Síntese de Números Complexos com GeoGebra para o segundo encontro internacional de GeoGebra em língua portuguesa, promovido aí pelo programa da ANSES. Então, de início, eu já comento sobre o crescimento no uso de software, que tem sido cada vez maior, e o ensino, especialmente na matemática, E um software que se destaca muito na matemática é o GeoGebra, que se não for o mais usado, é um dos mais, principalmente no ensino básico, O GeoGebra é gratuito, é dinâmico, permite fazer ótimas construções, facilita muito a visualização para os alunos, especialmente aqueles que têm dificuldade de interpretar, é um grande facilitador, E aí, uma dessas situações de importante visualização, é quando a gente está trabalhando com os números complexos, que além de ter muitas vezes poucas aplicações trabalhadas no ensino básico, ora por desconhecimento, ora por nível mesmo de dificuldade, que às vezes é alto para os meninos, considerando que, na verdade, elas não faltam aplicações de números complexos. Temos aí diversas na engenharia, na física, na própria matemática, com as variáveis complexas. Então, a gente precisa utilizar um software para motivar o aluno, Muitas vezes não conseguir visualizar afeta a motivação do aluno. E isso é muito complicado, E aí Vieira construiu um tutorial detalhado sobre as funções básicas de números complexos para ser utilizado aí por professores, no ensino básico e também nas licenciaturas para serem trabalhadas com os alunos da matemática, Especialmente aqui a gente vai tratar sobre o ensino médio, que é a parte de números complexos. Então a construção foi apresentada para uma turma do curso de licenciatura, do oitavo período do curso de licenciatura em matemática, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, em Campos Salinas. Essa turma tinha 10 alunos, e aí o objetivo desse trabalho é divulgar a avaliação dos alunos em relação à aula proposta com o uso do GeoGebra. A metodologia foi apresentar aos alunos a parte teórica, depois fazer as construções, Foram comentadas também algumas aplicações do conteúdo, e aí os alunos responderam um questionário avaliando a aula da qual eles participaram e também fizeram as construções. Bom, antes de apresentar o resultado e a discussão, eu vou mostrar a construção proposta por Vieira, E aí a gente segue com os resultados. Bom, pessoal, aqui então foi a construção proposta por Vieira, em que a gente tem aqui o complexo Z1, e o complexo Z2. Aqui Vieira colocou um vetor para Z1 e Z2, que eu posso habilitar e desabilitar aqui, Observem que Z1 e Z2 foram escritos em função de A e B, no caso de Z1, e de C e D, no caso de Z2. Então, isso porque aí a gente trabalha com os controles deslizantes para modificar os valores caso a gente tenha interesse, de Z1 e Z2. Então, a gente pode fazer operações de forma bem simples aqui no GeoGebra. Tudo foi feito com funções básicas do GeoGebra, Por exemplo, a operação de soma de Z1 mais Z2. Observem que a gente usa apenas o sinal de soma, E aqui o Z1 mais o Z2. Então, esse underline, essa forma de escrever é para que o número venha em forma de índice, Então, aí está a soma, Z1 mais Z2,
E essa soma está apresentada aqui no Z3 e aqui é o vetor correspondente, né, ao complexo Z3. Então aqui está, reparem que as operações vão aparecer ponto pretinho, né, para diferenciar dos vetores Z1 e Z2. E o mesmo foi feito para trabalhar com produto, quociente, diferença, né? Então Z1 menos Z2, né? É só usar o sinal de menos mesmo, é tudo bem simples. Aqui é o Z1 vezes o Z2, né? Aqui é o Z1 dividido por Z2, esses são os comandos. E basta habilitar aqui que a gente vê o resultado. Então, por exemplo, no produto, né? Vou habilitar o Z5 e o 5. Aqui estão ele, né? Está ele. Então, eu vou diminuir aqui o valor de B, ele já vai mostrando o que vai acontecendo aqui com o resultado, né? Se eu diminuir o C também. Então, assim, é muito prático para o aluno visualizar o que é que está acontecendo, né? Olha só para vocês verem. Com o produto, se eu diminuo o A do Z1, aqui é a parte real, né? O que acontece com o Z5. Aqui também, se eu quiser, eu posso mostrar o ângulo entre o vetor e o eixo real, né? Que na verdade é o argumento desse vetor, né? Eu posso usar a função forma polar, por exemplo, para me mostrar em Z1 quem é o argumento. Vejam que confere, né? Ele bate 42,61, 42,61. E o módulo do vetor, se eu pegar aqui as coordenadas do vetor, o 1, né, que é o correspondente ao complexo Z1 aqui, ele vai me mostrar as coordenadas aqui, ó. E se eu passar o mouse aqui no Z1, ele também me mostra as coordenadas, né, que é o A e o B. Então, tudo bem simples e bem prático, né? Existe também uma forma que, se eu escrevo o complexo na forma polar aqui, ó, o GeoGebra já entende e aqui ele já escreve na forma algébrica, então é uma conversão direta, né? Bem interessante isso. Se eu habilitar aqui, vocês vão ver ele aqui, ó. Então, uma construção bem simples proposta por Vieira, né? Bom, pessoal, voltando então para os resultados de discussão, né? Considerando aí a escala de 1 a 5, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor, os alunos deram notas 4 e 5, 50% da turma deu cada nota, né? Para as funções de números complexos utilizadas com o GeoGebra, eles acharam as funções bem simples, né? O mesmo ocorreu para representação geométrica no GeoGebra, 50% deu nota 4, 50% da turma deu nota 5. 100% dos alunos acharam que melhorou muito a visualização utilizando o software. Aqui é 100%, né? Concordam que a visualização ficou muito melhor. 100% acharam que pretendem utilizar, né, o GeoGebra durante a carreira de professor, e eles comentaram que gostaram muito da aula com software GeoGebra, ficaram muito interessados, né, apoiam o uso do software, né, e além disso é possível fazer jogos com GeoGebra para o aluno tentar resolver lá operações ou outra coisa que torne interessante, né? Essa foi uma aplicação bem simples, mas a gente pode fazer diversas outras coisas porque o GeoGebra tem um poder muito grande. Aqui tem o link da construção e de um vídeo detalhado explicando a construção proposto por Vieira, né, no trabalho dele. Aqui são as referências utilizadas. Aqui é o meu contato, que se precisarem podem escrever, né? E eu agradeço pela atenção, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Olá, eu sou a professora Érica. Para trabalhar números complexos,
Pessoal, só interrompendo aqui rapidinho para chamar, né, os próximos autores, né, que é a Érica e o Edson Agostini, tá legal? Que é o próximo trabalho. Com uma turma de ingressantes do curso de matemática, elaboramos alguns objetos de aprendizagem com GeoGebra que foram inseridos no ambiente da turma no Moodle. Um desses objetos foi inspirado no antigo problema de encontrar um tesouro enterrado numa ilha. Bom, então estamos aqui hoje no segundo Encontro Internacional de GeoGebra em Língua Portuguesa, eu e o professor Edson Agostini, da Universidade Federal de Uberlândia, para apresentarmos esse trabalho intitulado O Problema do Tesouro, Experiência Didática com GeoGebra. Partimos do princípio de que trabalhar a interpretação geométrica dos números complexos pode favorecer a aprendizagem. Então, nesse sentido, nós concordamos com o professor Carneiro, que já dizia: o ensino usual dos números complexos baseia-se numa abordagem puramente algébrica, onde estão ausentes o significado e as aplicações destes números. Então, como consequência, ele aponta dois fatos. Primeiro, uma visão demasiado formal e algebrizante, sem tirar proveito da riqueza da visualização e sem atribuir um significado aos números complexos. Então, nas palavras dos estudantes, fica um conteúdo muito abstrato. E segundo, dificilmente ocorrerá ao estudante aplicar números complexos a problemas de geometria. Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar uma experiência didática com foco numa abordagem geométrica para o ensino de números complexos, baseada na resolução do problema do tesouro com apoio do software GeoGebra. Então, eu, como professora da turma, iniciei usando alguns objetos de aprendizagem que foram elaborados pelo professor Edson, trabalhando com eles números complexos como pontos ou vetores do plano, e as operações de adição e multiplicação de números complexos como transformações geométricas, né? Então, a gente discutiu as transformações como rotação, translação, dilatação, contração, né? E aí, em seguida, eu apresentei o problema do tesouro para eles e a gente fez um trabalho durante uma aula síncrona para eles realizarem essa atividade, que eu vou mostrar em seguida. Bom, então está aqui o problema do tesouro. Um antigo mapa dava instruções para localizar um tesouro enterrado numa certa ilha, antes da palmeira até a entrada da caverna. Então a gente simulou aqui uma palmeira e ele tinha que andar em direção à caverna. Lá chegando, vire 90 graus à direita e caminhe o mesmo número de passos. No fim desse trajeto, coloque uma marca e retorne à palmeira. Agora, caminhe em direção à pedra. Então, da palmeira na direção da pedra. Lá chegando, vire 90 graus à esquerda e caminhe o mesmo número de passos que foram dados da palmeira à pedra. Coloque uma marca no fim desse trajeto. O tesouro está no ponto médio dessas marcas. Bom, mas quando chegamos à ilha, a palmeira não existia mais. Então, perdeu-se essa referência. Como fazer para achar o tesouro nesse caso? Então, eu li essas instruções, expliquei para os estudantes que esse era um objeto de aprendizagem que a gente tinha elaborado e que eles iriam manipular o objeto no momento da aula, naquele momento da aula, e responder algumas perguntas, né? Então, eu criei um link da sala de aula no GeoGebra, mandei para eles, e aí a gente pode ver aqui, olha, o problema, né? E aí a gente teve aqui 14 estudantes participando da atividade, no momento da aula síncrona. Então, eles foram explorar o objeto de aprendizagem, eles foram manipular, refletir sobre as perguntas que estavam colocadas lá, e eu ia auxiliando quando solicitado. Então, vamos só explorar aqui rapidinho. Então, como eram estudantes que estavam usando o GeoGebra há poucos meses, né? Então, nós demos instruções aqui específicas no sentido de ajudá-lo a usar as ferramentas para
construir aqui o ponto que representasse a localização do tesouro, né? Então, ele viria aqui na ferramenta segmento, seguindo as instruções do mapa, né? Faria um segmento que liga a palmeira à caverna, depois ele usaria o ângulo com amplitude fixa, né? Para poder girar 90 graus no sentido anti-horário, então ele usaria essa ferramenta para isso, né? Daí marcaria esse ponto que você renomearia aqui como sendo o ponto M1, nós demos a instrução para ele chamar esse ponto de M1, né? Depois, por um caminho análogo, ele marcaria aqui o ponto M2 do lado esquerdo. E aí, ele marcaria aqui o ponto médio entre esses dois pontos, M1 e M2, tendo, então, a localização do tesouro. E durante a aula síncrona, os que tiveram alguma dificuldade com as ferramentas foram conversando comigo, né? Depois, no passo 2, né? Acertou? Caso o ponto com a imagem do tesouro não esteja sobre o ponto que você encontrou, refaça o passo 1. Então, já tinha o feedback automático para ele, né? Se ele tivesse feito corretamente, ele localizaria aqui o tesouro, né? No passo 3, a gente pede para ele movimentar a palmeira e observar o que acontece com o tesouro. E aí a gente percebe que movimentando a palmeira, né, o tesouro não muda de lugar, né? E aí perguntamos para ele o que ele conclui. Daí veio o passo 4, em que a gente apresenta para ele, né, o plano complexo, localizado aqui com a origem em cima da pedra, né? Alinhamos a caverna e a pedra no eixo real. Então, a pedra, o ponto que representa a pedra, corresponde ao número complexo 0 mais 0i. O ponto que representa a caverna, a gente diz que vai estar associado ao número A mais 0i, então a gente indicou por A a distância entre esses dois pontos, né? E representamos o ponto que representa a palmeira pelo número complexo x mais y1. E aí a gente pergunta no passo 4, que número complexo está associado à segunda marca, M2, né? E aí a gente esperava que eles raciocinassem olhando para a figura, né? Então, se eu giro o ponto PA de 90 graus em relação ao ponto PE, no sentido horário, eu vou obter o ponto M2, né? Então, e aí a gente esperava que ele associasse, bom, girar 90 graus no sentido horário corresponde a multiplicar o número complexo por menos i. E aí eu vou obter, então, o número complexo que representa o ponto M2. Depois, no passo 5, a mesma ideia, só que agora para o ponto M1, né? Qual número complexo vai estar associado à marca M1? Bom, agora ele iria raciocinar que o ponto PA da palmeira teria que girar 90 graus no sentido agora anti-horário em relação a CA. Aí eu obtenho o M1. Então, para girar no sentido anti-horário, eu vou multiplicar por I. Só que nesse caso, como eu não estou girando em torno da origem, ele teria que fazer um raciocínio adicional, né? Ele precisaria transladar para a origem, aí rotaciona 90 graus no sentido anti-horário, depois translada de volta para obter esse ponto M1. Depois, no passo 6, qual número complexo vai estar associado ao tesouro? Então, já tendo os outros dois, né, ele tinha que fazer o ponto médio. E, por fim, né, desvendando o mistério, fica essa pergunta, né? Como fazer para achar o tesouro sem a palmeira? E essa foi uma parte bem interessante. A gente deixou aqui, né, livre para ele poder manipular as ferramentas do GeoGebra, e ele colocava lá no Moodle, para a gente ver, né, como que foi o raciocínio dele a partir do GeoGebra, e ele tinha um campo, ele poderia digitar o que ele pensou, né? Então, como que faz, né, para achar o tesouro, sendo que você chegou na ilha e não tem mais a palmeira, né? Agora que ele já raciocinou que a localização do tesouro não depende da palmeira, e aí foi muito interessante porque surgiram várias respostas aí diferentes, né? A experiência finalizada na aula seguinte, em que eu sistematizei uma solução para esse problema do tesouro e recuperei as respostas que foram dadas no Moodle, onde a gente pôde fazer uma discussão interessante sobre os diversos argumentos apresentados por eles. Como considerações finais,
Pontuamos aqui que o objeto de aprendizagem elaborado com os recursos do GeoGebra possibilitou que os estudantes atribuíssem significado geométrico à adição e multiplicação de números complexos, aplicando esse significado na resolução de um problema, né? E o formato de passos para guiar o raciocínio do estudante proporcionou discussões produtivas sobre o conteúdo abordado, né? Bom, a gente deixa aqui as referências que foram utilizadas nesse trabalho, né? E agradecemos muito a atenção de todos. Obrigada. Olá, tudo bem? Pessoal, o terceiro trabalho é resolução da questão da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais com o GeoGebra, da professora Ângela de Souza, Instituto Federal do Mato Grosso. Bem, me chamo Elisângela de Souza e sou professora do Instituto Federal do Mato Grosso. Nesse vídeo, vou trazer uma proposta de resolução da Olimpíada, de uma questão da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, que foi feita no GeoGebra. Para quem não conhece, eu vou falar o que é a UMIF. A UMIF é a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, que é uma competição que é voltada para os alunos do ensino técnico integrado, que faz parte da Rede Federal de Educação Tecnológica. Vamos resolver agora uma questão da primeira fase da UMIF de 2020. A questão escolhida foi a questão de número 12. Ela é uma questão que, quando a gente faz algebricamente, ela requer alguns passos. E a gente vai ver que fazendo pelo GeoGebra, ela se torna muito mais simples. É interessante a gente fazer os dois trabalhos com os alunos, porque aí ele vai pensar, né, a estratégia dele algebricamente e vai também fazer a relação com os passos que foram feitos para a construção no GeoGebra. Uma das potencialidades do GeoGebra é justamente a gente pensar em diversas formas de resolver os problemas e se torna bem interessante para os alunos. Aí o enunciado diz o seguinte: em Três Corações foram construídas duas avenidas paralelas descritas pelas equações f de x igual a x e g de x igual a x menos 4. Para interligar as duas avenidas, foi construída uma rua coplanar descrita pela curva h de x igual a x ao quadrado menos x menos 3. Os pontos de acesso, interseções, da rua com as avenidas formam os vértices de um triângulo em cuja área se planeja fazer uma praça. E o que a gente quer saber é qual a área da praça. Então vamos para o GeoGebra para resolver essa questão. Primeiro, nós vamos colocar aqui no campo de entrada f de x igual a x. O GeoGebra já nomeia, né, f de x. Vou colocar agora a segunda função, que é x menos 4. E a gente tem g de x. E a terceira função aqui, a gente vai ter, já vai colocar, que é x ao quadrado menos x menos 3. Aí ele já fez o desenho das funções. Vamos na ferramenta interseção de dois objetos para marcar os pontos de encontro. Então, a gente já tem aqui os 3 pontos, marcando. Agora a gente vai na ferramenta polígono e vai unir os pontos do triângulo. Nesse caso, a gente já tem aqui a área já explícita. Se eu quero deixar aqui mais evidente para o estudante, eu já posso colocar aqui, eu escrevo aqui área e coloco o nome do polígono, para ler já automaticamente ele colocou como T1. Então, ele já aparece a área que é igual a 8. Vamos voltar à nossa questão, que é a alternativa C. Existem várias questões das Olimpíadas que a gente pode utilizar no GeoGebra, e esse trabalho foi motivado porque eu vi alguns exercícios utilizando o BMF. Então, como a UMIF é uma Olimpíada que nossos alunos têm realizado e está crescendo, aí eu trouxe essa proposta também para esse encontro. Então, agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Olá a todos.
O próximo trabalho, usando o GeoGebra na pandemia, visualização de um prisma retangular, das professoras da educação básica, Lucilene de Souza e Josileia de Souza. Eu sou a Lucilene, a outra professora é a Josileia. Somos professoras da educação básica e vamos falar um pouquinho sobre prismas. A geometria espacial em si, ela é um assunto bem complicado para os alunos. E com a pandemia, isso dificultou mais ainda, né, pela distância que estávamos deles. Então, para tentar minimizar essa dificuldade de aprendizagem, a gente utilizou o software GeoGebra. A gente criou um arquivo em que a gente abordou, né, nas aulas online e também disponibilizou o arquivo para os alunos. No material do aluno, eles estavam apresentando dificuldade, pois apresenta a imagem ali no plano, na folha, né? Então, o aluno ele não consegue perceber as 3 dimensões, ele só consegue perceber 2. Alguns até estavam confundindo o prisma triangular com um polígono. Então, a gente trouxe aqui como que eles são abordados nos livros, no material que o aluno recebeu. Então, ele apresenta alguns exemplos, né, do cotidiano do aluno e depois tenta relacionar a figura. Igual a caixa de vidro, ele relacionou ao prisma triangular. Um prédio, ele relacionou a um prisma retangular. Na imagem do sólido, do poliedro, o aluno ali não consegue perceber as 3 dimensões. Aí o material explicou, né, o que era um prisma, o que era um cilindro. E essa primeira imagem gera muitas dúvidas. Foi a que eu comentei que o aluno achou que era um polígono, né, e estava traçada as suas diagonais ali. Ele não conseguia visualizar uma figura em 3 dimensões. Esses 2 exemplos me chamaram a atenção. O primeiro, ele pede para o aluno calcular a área total. E o segundo, ele pede para o aluno calcular o volume do líquido ali, né, que ele destaca. Só que com essas figuras, os alunos não estavam percebendo que era um prisma. Eles não conseguiam visualizar isso mentalmente, né, formar o pensamento abstrato dele em relação ao prisma. Ele via apenas a figura em 2 dimensões. Bom, esse aqui foi o arquivo pronto, né? Já pronto para uso e para distribuir aos alunos. Ele foi também disponibilizado no site GeoGebra, para quem quiser acessar por lá. Bom, aqui a gente criou um botão planificar, um botão medidas do prisma e um botão líquido. Esse botão líquido seria o volume quando fosse trabalhar. Dividimos assim para a imagem ficar mais limpa, né? Então, planificar, o aluno poderia ver a imagem se abrindo e fechando, ou seja, formando o prisma. Com a janela de visualização 3D, ele poderia girar, olhar de várias maneiras, assim como preferir, né? Essa imagem aqui na visualização 2D auxilia o aluno a resolver aquela questão da área total, né? Que aqui o aluno consegue ver todas as partes que compõem a figura, então ele consegue calcular todas as áreas, ok? Eles conseguem visualizar os polígonos que formam o prisma. Esse botão medidas, ele consegue alterar o comprimento e a largura, como também a altura do prisma.
Então, caso o professor queira, né, trabalhar outros elementos, o aluno pode estar modificando as medidas por esses botões. E aqui esse botão chamado líquido é quando o professor pretende trabalhar com volume, né? Que seria no nosso segundo exemplo que foi abordado anteriormente do livro. Então aqui o aluno poderia calcular a capacidade máxima do prisma, como também ele poderia calcular o volume, né, ocupado pelo líquido. Poderia modificar aqui, né, para ele visualizar o que está acontecendo, caso essa perspectiva, né, não seja adequada para ele. Então ele poderia estar modificando. E isso auxilia, né, o aluno no entendimento, porque a altura do líquido aqui vai aparecendo, eu posso mudar aqui o comprimento, eu posso alterar a largura, eu posso alterar a altura, né? E a gente criou esse botão aqui que ele não ultrapassasse a altura, porque alguns ultrapassa aqui, fica igual que o líquido, né? Transbordou e ficou congelado. Aí por isso que a gente criou esse botão para que não ultrapassasse. Então esse arquivo ele foi utilizado tanto nas aulas online quanto foi disponibilizado para os alunos. Após o uso desse material, os alunos conseguiram compreender o conceito de prisma, né? Após essas aulas, os alunos relataram que haviam entendido o conceito e que agora eles conseguiam mentalmente visualizar o objeto que estava no material escrito deles. Aqui a gente também deixou o passo a passo da construção, caso alguém queira reproduzir posteriormente, né? Caso algum professor queira produzir para aplicar. Obrigada. Pessoal, o próximo trabalho é Articulações do Pensamento Computacional com o Geométrico, do professor Matheus Souza e da professora Tayane de Oliveira. Vamos assistir. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Oliveira e juntamente com minha colega Tayane Araújo, vamos apresentar o trabalho Articulações do Pensamento Computacional com o Geométrico. É um prazer muito grande fazer parte do segundo encontro internacional do GeoGebra em língua portuguesa. O objetivo deste tutorial é mostrar como podemos utilizar o GeoGebra como recurso educacional que favoreça a articulação do pensamento computacional com o geométrico. Então, o que é o pensamento computacional? É uma forma para seres humanos resolverem problemas. O ING define isso em 2016. Esse pensamento computacional, né, inclui o pensamento lógico, a habilidade de reconhecimento de padrões, como também de raciocinar através de algoritmos, decomposições e abstrações de um problema. Isso é enfatizado por Liucas em 2015. Além disso, né, o uso de tecnologias permite desenvolver o pensamento computacional num educando que, por meio de erros e acertos, expande sua capacidade de resolução de problemas em diferentes níveis de complexidades. Isso é definido por Berres et al. Em 2014. E já o pensamento geométrico, né, desenvolve-se inicialmente pela visualização. Então, diante desse contexto, né, resolvemos articular o pensamento computacional para desenvolver as habilidades do pensamento geométrico. E aí apresentamos a seguinte questão. Um círculo tem seu centro sobre o lado AB, de um trapézio inscritivo ABC, e os pontos médios dos outros três lados desse quadrilátero são tangentes a um círculo concêntrico ao citado. Prove que o segmento AD mais o segmento BC é igual ao segmento AB. E vamos fazer isso, né, mediante o uso do software GeoGebra,
Ou seja, estamos utilizando uma tecnologia para potencializar o pensamento computacional. E aqui, ó, vou clicar aqui, vou tirar aqui isso e isso, não nos interessa, né? Colocar um ponto A aqui, um ponto B, traçar um segmento AB, e vou aqui colocar o ponto médio do ponto AB. Agora vou e construo uma circunferência, né? De centro aqui, ó, no ponto médio AB, e vai até o ponto B. Uma outra circunferência também, ó, de centro em C, porque eu vou ter uma circunferência concêntrica, vou botar até aqui, né? Um ponto D. Depois eu mudo aí, que eu quero construir o quadrilátero AB, CD. Bom, agora eu vou, né, traçar uma reta perpendicular a esse segmento AB, passando aqui pelo centro, e encontrar um ponto de interseção aqui entre essa reta e essa diferença concêntrica. Agora vou encontrar a reta paralela ao segmento AB que passa por E. Pronto. Em seguida, encontro as tangentes, né, as retas tangentes, que passa por A e toca, né, a circunferência concêntrica. A mesma coisa aqui com B. Encontro aqui os pontos de interseção. Vou encontrar esse ponto aqui de interseção, né? E eu quero o ponto de interseção entre essa circunferência maior e essa reta paralela. E aí observa, ó, que eu agora vou mover, né? Vou mover aqui o meu D, até que essa circunferência, né? Até que essas retas aqui se encontram em cima da minha circunferência maior. Agora eu vou apagar essas retas tangentes, que não me interessa, para deixar uma visão melhor. Apagar também a reta paralela e também a reta perpendicular. Pronto, agora eu vou construir aqui o meu quadrilátero. Que é o meu trapézio, como diz na questão. Só que ele chama esse trapézio, né, de ABCD. Então, vou colocar do jeito que ele mandou lá. Esse J aqui vira o ponto C. E esse H aqui, ó, vira o ponto D. Pronto, né? Agora eu uso, né, depois que eu utilizei o processo de abstração para entender como é a construção dessa questão, né, situada, eu vou usar o processo de decomposição. Aqui é uma exploração aqui do pensamento computacional. A pressa aqui faz com que a gente faz errado, né? Devido ao tempo do vídeo. Então tá aqui, ó, processo de decomposição. Peguei o meu trapézio, né? E fiz a decomposição dele em vários triângulos. Aí observa, né? Que esses triângulos aqui, ó, esses dois triângulos são congruentes, né? Eu tenho esse lado igual, esse lado aqui também é igual, né? Porque são raios da diferença maior. E observa também que esse ponto aqui, ó, o ponto H, né, o ponto médio, então esse segmento aqui, AF, é igual ao segmento FD. A mesma coisa, esses dois triângulos aqui também são congruentes, porque eu tenho aqui, ó, um segmento, né, tangente. Então, esse lado FD é igual ao DR. Esse lado F, né, a C1 e C1 a E também são iguais, né, que são raios da diferença menor. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes. Logo, esses três triângulos são congruentes. A mesma coisa acontece aqui. Todos esses triângulos que eu fiz a decomposição, né, que é o meu padrão, algo aí do pensamento computacional, para encontrar um padrão. Depois que eu encontrei esse padrão, observe que eu posso construir aqui um algoritmozinho, né? Eu sei que esse ângulo aqui é 180. E eu tenho aqui, ó, 6 ângulos iguais, que todos esses ângulos aqui são iguais, porque esses triângulos todos aqui são iguais.
Então, 180 dividido por 6 é 30 graus, né? Chego na construção desse algoritmo, sei que é 30 graus. Opa, se aqui vale 30, então esses dois ângulos aqui, ó, vale 60. Então, esse triângulo aqui vale 60. Então, esses dois aqui, né? Quanto é que vale? Eu sei que é um triângulo isósceles, porque esse lado é igual a esse. Então, esses dois ângulos são iguais. Opa, 180 menos 60, 120. 120 dividido, né, por 2, 60. Então, esses triângulos, além de ser isósceles, eu tenho certeza que é equilátero. Então, esse segmento AD é igual a esse segmento AC1, né, que eu vou chamar esse C1 aqui, ele chama esse segmento aqui de O, né? Deixa eu chamar aqui de O. E vou apagar isso aqui. Apaguei o errado. Volta. Vou apagar isso aqui também, que não me interessa, não. Tá embolando aqui, né? Então, o segmento AO é igual ao segmento AD, e o segmento AB, né, é igual ao segmento BC. Opa, diante disso, né, chegamos à resolução do nosso problema, né? Eu sei que o segmento AD mais o segmento BC é igual ao segmento AO mais OB. Isso prova, né, como AO mais OB é igual a AB, então AD mais BC é igual ao segmento AB. Então, o pensamento computacional, né, o que ele fez, né? Ele potencializou o desenvolvimento do pensamento geométrico mediante o uso do GeoGebra. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Desculpa a pressa, viu? Oi, gente, eu sou a professora. Pessoal, agora o trabalho da professora Renata Teófilo e do professor Francisco Regis, construindo parábolas com dobraduras de papel no GeoGebra. Vamos assistir. Professora Renata Teófilo, e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente constrói uma parábola que é no papel, no GeoGebra. Essas aqui são representações da curva parábola, que é uma cônica, né, feita com dobraduras de papel. E a gente vai fazer essa construção no GeoGebra. Para isso, eu trouxe uma questão norteadora. Com o auxílio de uma régua, trace uma reta R e fora dela marque um ponto F. Escolha em R pontos equidistantes, A1, A2, A3, A4 e assim por diante, e dobre o papel de modo que A1 coincida com F. Para facilitar a visualização da curva, trace a reta que coincide com a dobra. Repita essa operação para todos os outros pontos marcados em R e veja que as dobras obtidas tangenciam uma curva. Trace essa curva e responda. E aí nós vamos descobrir, né? Que tipo de curva foi essa? A gente vai ver que é uma parábola, né? E observar aí, né, o que aconteceria se os pontos não fossem equidistantes. E perceber também que papéis exercem a reta R e o ponto F nessa curva descrita. E aí eu peço, né, para esquematizar essa situação no GeoGebra. Então, você poderia explorar com os alunos, principalmente no contexto do ensino remoto, né, essa situação para o aluno perceber a construção geométrica da parábola, que ao invés de utilizar as dobraduras de papel, ele utilizar o GeoGebra, para ele ter uma melhor visualização e uma manipulação da construção. Então, eu troquei aqui de tela, eu estou no GeoGebra Suite, no aplicativo GeoGebra, na versão para tablets e smartphones, certo? E eu vou começar a minha construção traçando a reta, que a questão pede lá para a gente traçar uma reta, né? Então, eu venho aqui na guia retas e vou traçar uma reta em qualquer lugar aqui, certo? Essa reta, ela vai ser a nossa reta diretriz, tá? Então, se você quiser, você vem aqui nas configurações e você pode renomear aqui, né? Eu vou chamar essa reta aqui de reta diretriz. Então, beleza, eu tenho minha reta, volto lá nas ferramentas. Agora, eu vou precisar de um pontinho sobre a diretriz, né? Eu vou precisar de um ponto deslizante sobre essa reta. Então, eu venho aqui, eu estou com todas as ferramentas exibidas, eu vou procurar a ferramenta ponto em objeto. Aqui na guia pontos, eu venho em ponto em objeto e vou clicar nessa reta, né?
E aí vou aqui na ferramenta mover, ó, eu tenho esse pontinho C que vai se mover sobre a reta AB. Eu vou aqui na janela de álgebra, né, eu vou renomear esse ponto sobre a diretriz, eu vou chamar ele de ponto D, tá? Por questões de organização. Pronto, construí a nossa reta diretriz. Agora eu vou construir o foco da nossa parábola. Eu posso construir em qualquer lugar, né? Um ponto fora da reta, como foi orientado lá no problema. Então, eu vou construir um ponto aqui fora da reta, em qualquer lugar, certo? Deixa eu botar ele aqui arrumadinho. Pronto. Construir um ponto fora da reta. Vou aqui de novo na janela de álgebra, vou renomear esse ponto, chamar ele pela letra F, porque ele é o nosso foco, certo? E agora, como a gente vai construir a parábola, né? Lembra que a questão falou que a gente ia fazendo dobras no papel, ligando os pontos aqui da reta diretriz até o foco, né? Então, o que a gente vai fazer para montar essa parábola, né? A gente vai fazer um segmento de reta ligando, certo? Deixa eu procurar aqui, segmento, ligando o foco à reta diretriz, nesse ponto aqui deslizante que eu coloquei, certo? Então, perceba que não importa para onde você mova o ponto D, né? Ele está ligado aí no ponto F. E aí, a partir disso, a gente vai começar a construir a nossa parábola, né? Com essa distância aqui, foco, diretriz, certo? Então, como nós vamos começar, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um ponto médio nesse segmento DF, esse ponto médio aí C, né? Que apareceu esse ponto C aí que eu coloquei, tá? E vou construir duas perpendiculares, certo? Como assim essas perpendiculares? Onde elas vão ficar? Deixa eu procurar aqui a ferramenta reta perpendicular. Eu quero uma perpendicular à reta diretriz, que passa pelo ponto D, certo? E eu quero uma perpendicular a esse segmento F, passando por esse ponto médio que eu criei, certo? Depois que eu faço essas duas perpendiculares, eu vou criar a interseção entre elas. Tá? Então, eu vou procurar aqui a ferramenta interseção, né, de dois objetos. Tá aqui, ó, essa ferramenta. E aí eu vou clicar aqui na interseção das duas perpendiculares. Vou lá na ferramenta mover para vocês perceberem o que vai acontecer quando eu mexer o ponto D. Ó. Observa a trajetória do ponto E. Observa que o ponto E ele está formando uma curva, né? Que é justamente a nossa parábola. Ah, mas eu preciso que essa parábola fique visível, né? Então, o que eu vou fazer para a parábola ficar visível? Eu vou lá na ferramenta lugar geométrico, certo? Vou clicar no ponto que está sobre a diretriz, né? E vou clicar no meu ponto E. E aí a minha parábola vai aparecer, certo? Continua movendo aí o ponto D, ó, para você ver como o ponto E ele vai passear sobre a parábola. E você vê que essa reta tangente à parábola seria justamente as retas que você iria obter fazendo as dobraduras de papel. Ah, mas eu quero ver de uma forma mais clara como seriam essas dobraduras de papel aqui no GeoGebra. Então, eu vou nessa reta, certo? Eu venho aqui nos três pontinhos onde tem as propriedades e vou colocar para exibir rastro, certo? Dessa reta. Mas eu vou trocar aqui a cor primeiro. Vou colocar uma cor... Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar uma cor lilás. Pra gente ver como vai ficar esse rastro, tá? Então, continua movendo aí o ponto D para você perceber, ó, como vão ser as dobraduras, certo? Você teria essas dobraduras. Claro que não nessa quantidade de dobraduras, né? Porque no papel a gente fica bem mais restrito para fazer isso daqui. Mas basicamente seria essa, né? A forma de você construir a representação da parábola, né? A representação da parábola como dobraduras de papel aqui no GeoGebra. Então, gente, eu espero que essa construção tenha ajudado na compreensão aí da parábola, certo? Vendo aí o movimento do foco, vendo aí o movimento da diretriz, vendo o movimento da reta tangente, tá? Então, um abraço, até o próximo vídeo.
E o nosso último trabalho, a isometria do Tangram, da Tayane de Oliveira, Matheus Souza e Maria Deusa. Olá, pessoal. Eu sou Tayane. Esse trabalho foi feito por mim e por Matheus. Eu e Matheus, nós somos integrantes do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do curso de doutorado em Ensino. O título do nosso trabalho é a isometria do Tangram. Inicialmente, a ideia do nosso projeto é construir o Tangram no GeoGebra. Para isso, nós podemos, anteriormente, observar qual é o conhecimento prévio dos alunos, fazendo pesquisas na internet sobre a história e formação das peças do Tangram. No GeoGebra, a gente pode explorar o Tangram de diversos modos, construindo, separando as peças, montando novas figuras. Para montar novas figuras, é necessário conhecimento mais aprofundado nos conceitos de isometria, como a simetria, a homotetia, reflexão, inversão, rotação, translação. Com essa ideia, é possível elaborar diferentes planos de aula, dependendo apenas do desenvolvimento e agilidade da turma. Nesse momento, optamos em apresentar apenas a construção passo a passo do Tangram e logo depois apresentaremos uma atividade já resolvida, que é a construção de uma casa. Isso em razão ao tempo de construção, pois demoraríamos mais de 10 minutos para poder fazer a construção dessa casa. Os conceitos matemáticos que serão utilizados para movimentar as peças do Tangram e formar a casa são simetria, homotetia, reflexão, inversão, rotação e translação. Mas além desses conceitos matemáticos, é importante ressaltar que deve ser feita uma linha de raciocínio prévia para que a construção seja bem executada. Esse raciocínio pode ser definido como pensamento computacional, que refere-se ao desenvolvimento da estratégia para a solução de um determinado problema. Apesar de desenvolver o pensamento computacional, durante as construções é possível perceber que a tentativa e o erro são fatores importantes para a execução da proposta. Isso em razão das escolhas dos ícones do GeoGebra. Por exemplo, para girar um quadrado para a esquerda, pode ser utilizado o ícone rotação em torno de um ponto, mas ao clicar neste ponto, dependendo da escolha e da angulação escolhida, o quadrado pode girar para o lado oposto ao desejado inicialmente. Então, seria necessário realizar uma nova rotação. Por fim, com a prática das construções, os conceitos matemáticos e os ícones de GeoGebras, eles vão sendo internalizados. Como referência, utilizamos esse artigo de Robério e de Maria Deusa. Agora eu vou mostrar para vocês a construção. Então, aqui eu tenho a tela do GeoGebra. Vou retirar aqui os eixos, deixar somente a malha. Meu primeiro passo vai ser construir um controle deslizante. Eu quero esse meu controle variando de 0 a 10. Prontinho. Agora eu vou criar um ponto qualquer, colocar aqui meu ponto A, e vou construir um segmento com comprimento fixo. E a medida desse segmento vai ser o controle deslizante A. Então, vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou deixar ele aqui em 4. Agora, vou construir um polígono regular de 4 lados, que vai ser a base do meu Tangram, porque um Tangram, a base inicial dele é um quadrado. Agora, eu vou construir as outras partes do nosso Tangram. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta ponto médio. Então, eu vou criar o médio de A para C, o ponto médio de A para E, de E para C, de E para B, de A para B e de B para C. Então, agora que eu já tenho todos os pontos médios construídos, eu vou desenhar os polígonos dentro do meu Tangram. Então, eu vou aqui na ferramenta polígono e vou construir aqui o meu primeiro polígono, que é um triângulo. Nós podemos já ir mudando as cores aqui do nosso Tangram para facilitar a visualização. Vou mudar mais um pouquinho aqui a intensidade.
Vou construir aqui agora outro polígono. Prontinho. Mudarei a cor novamente. A gente também pode estar escondendo as letras, né, que está aparecendo aqui de cada segmento, para ele ficar bem bonitinho. Vou construir aqui agora o paralelogramo. Mudar a cor dele também. Vou pôr ele azul. Construir o outro triângulo aqui embaixo. Vou deixar esse sem mudar a cor, deixar de marronzinho mesmo. Desenhar aqui agora o outro quadrado. Vou mudar a cor desse. Vou pôr ele de roxo. Construir o outro triângulo. Vou mudar a cor deste daqui também. Coloco ele vermelho. E por último, esse triângulo aqui de baixo. Que eu também vou mudar a cor dele. Vou pôr amarelo. Pronto. Agora que eu já construí o meu tangram, eu posso estar modificando as peças. O meu objetivo é fazer essas peças se moverem, porque eu quero formar uma casa. Então, eu vou escolher aqui o ícone rotação em torno de um ponto. Lembrando que a gente pode estar escolhendo qualquer um desses ícones, reflexão, inversão, rotação, translação ou motetia. Mas nesse momento eu quero utilizar rotação em torno de um ponto. Então, eu vou clicar aqui dentro desse triângulo rosa, porque eu quero que ele venha aqui para cima. Então, eu vou clicar aqui neste ponto. Vou colocar 45 graus só para identificar o que acontece. Quando eu coloquei 45 graus, observe que ele ficou lado. Então, aqui neste momento, é aquela tentativa e erro que eu havia comentado anteriormente. Porque dependendo da angulação que o aluno escolher, o triângulo pode não ficar, ou o quadrado, a figura, né, o polígono, pode não ficar na posição desejada. Então, é necessário outras tentativas. Então, vou colocar aqui novamente. Vou colocar agora 90 graus, só para a gente perceber o que vai acontecer. Bom, ele subiu mais um pouquinho, mas ainda não girou. O meu objetivo é que ele gire mais um pouco. Então, novamente, vou clicar no meu triângulo. Neste ponto, vou pôr 180 graus. Observe que agora ele ficou, ó. Vou puxar aqui minha tela para baixo. Ele ficou exatamente aqui em cima. E aí, agora, eu tenho que repetir esse procedimento com todas as outras peças. Então, eu vou pegar o quadrado, vou vir aqui, então, vou fazer esse quadrado girar, encaixar aqui embaixo para poder formar o desenho da casinha. Mas só que se eu for fazer isso aqui agora, eu vou demorar muito tempo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma construção que a gente fez, que é essa daqui da casinha. Observem que aqui o triângulo veio cá para cima, né? Foi usado o triângulo maior ao invés do pequenininho que eu utilizei. E aqui tem as outras peças do nosso tangram. E aqui a casinha foi formada. Aqui está, ó, são 133 passos. Então, foi por este motivo que nós resolvemos não mostrar detalhadamente essa construção. Espero que vocês tenham gostado da proposta. Será um prazer para nós estarmos presentes nesse evento maravilhoso. E no mais, muito obrigada. Beleza, esses foram os trabalhos apresentados. Foram 7 trabalhos no total, foi muito bom. Parabéns a todos, né, que apresentaram. A gente vai usar esses minutos que nos restam para fazer uma dinâmica. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica aberto, né, para a pessoa falar e o autor do trabalho responder.
Temos alguns voluntários para poder fazer a primeira pergunta. Renata, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. É para o autor do primeiro trabalho. Eu queria saber se, por acaso, ele já testou utilizar aquela construção dele dos números complexos para trabalhar as coordenadas polares. Anderson, pode responder, por favor. Anderson está aí? Ele está na sala, mas não sei se ele ouviu a pergunta. Bom, tem... Renata, você quer fazer uma pergunta para um outro trabalho? Além do Anderson? Não, as considerações que eu fiz no chat foram respondidas. Obrigada. Então beleza, valeu. Matheus, pode fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde novamente. Eu gostaria só de registrar aqui um elogio, né, ao trabalho aí do Mapa do Tesouro. Achei muito bacana, muito show de bola. Eu, se possível, né, puder caminhar os passos de como faz, eu fiquei muito curioso de saber como é que faz aquele trabalho ali. Muito legal. Érica, pode responder. Eu e o professor Edson, né? Na verdade, quem montou essa construção foi o professor Edson. Ele está com uma reunião, não sei se ele ainda está aqui com a gente. E eu já disponibilizei o link da construção, né? Lá no repositório do GeoGebra. Mas a gente não tem um passo a passo montado, não. Se você entrar lá e pegar o protocolo de construção, né? Aí você vai ver direitinho como foi feito. Tá bom? Beleza. Érica, eu tenho uma pergunta, né? Aproveitando. Você, juntamente com outro professor, vocês têm algum tipo de trabalho voltado para a forma de radiciação de complexo, aquela que dá um polígono regular, inscrito? Porque quando a gente vai ensinar isso no ensino médio, é um problema, né? Para os alunos visualizarem a parte geométrica da coisa. E o GeoGebra está aí para nos auxiliar, né? Então, vocês têm alguma coisa nesse sentido produzida? Olha, já produzida, acho que não. Para ser usada em ensino médio, não. O Edson, talvez ele esteja mesmo na reunião. Ele elaborou alguns outros objetos de aprendizagem, né? Mas mais relacionado com espirais, não estava bem relacionado com a radiciação, não. Assim, específica do polígono regular, não. Mas são possibilidades, né? Uma ideia boa, né? Foi assistindo, assim, os dois trabalhos iniciais de complexos que me deu aquela coisa, né? Que é a segunda forma de demoave, né? Sim. Mas beleza. Obrigado, viu, Érica, pela resposta. É bom saber que tem outros trabalhos, porque números complexos parece que as pessoas estão esquecendo, né? Cai menos em alguns concursos, está sendo deixado meio de lado, assim, a gente não sabe exatamente por quê, né? É tão útil. Exatamente. Obrigado. Nada. A Elisângela perguntou se a atividade do Tangram possui link. A atividade do Tangram é da Possui Tayane. sim, vou compartilhar aqui com vocês agora no chat. Tá, legal. Obrigado, Daiane. Pronto, acabei de compartilhar. Mais alguém tem alguma pergunta? Rogério, eu estava lá na outra sala finalizando, acho que alguém tinha feito alguma pergunta, não sei se você comentou aí antes. Foi sim, foi a Renata. Renata, você quer refazer a pergunta para o Anderson? Oi, Anderson, boa tarde. Oi, Renata, boa tarde.
Eu tinha perguntado se você já tinha experimentado essa sua construção no GeoGebra voltada para as coordenadas polares. Sim, eu já tinha feito uma construção com os meninos uma vez, até aí no próprio complexo, né? Eu fiz uma construção envolvendo as partes de decomposição do A e do B na forma polar. E também tem uma coisa que não apareceu aí, né, que eu tinha feito com eles, que eu citei o trabalho que eu tinha feito antes e publicado. E nesse trabalho eu ainda não tinha nem feito a avaliação com os alunos, né? Nem a avaliação com eles e nem, como é que fala? E nem tinha feito ainda a forma complexa dos números, a parte de radiciação de complexos e potências. Aí eu fiz essas partes com eles, sabe? Ficou bem bacana, principalmente a parte de radiciação, que os meninos têm muita dificuldade de ver, né, dos complexos, porque se você tem lá uma raiz enésima, você vai ter N raízes, e aí, a partir disso aí, ele começa a repetir, né? Então, quando você mostra isso no GeoGebra, é bem bacana, sabe? Bem interessante, que eles vão vendo as raízes aparecendo e ali eles entendem bem melhor, inclusive a projeção dos complexos, né? Porque você começa a movimentar os controles deslizantes e ele vê a projeção acompanhando o vetor em cada eixo, que você tinha perguntado da forma polar, né? É bem bacana mesmo, sabe? Eu estou tentando abrir a câmera aqui, mas não sei o que está acontecendo, está dando um conflitozinho, ele não está deixando eu abrir, acho que é a internet. Legal. Eu estava justamente conversando com a professora Érica a respeito dessa parte das raízes enésimas, né, de um complexo. Cara, muito bacana. É muito difícil visualizar, né? Às vezes a gente mesmo, tem hora que você vai vendo, você vai substituindo ali, mas você não vê o que você está fazendo, né? Você sabe que você tem que substituir até tal ponto. Então, você vai de 0 até n-1 ali para achar todas as raízes e tal. Aí, quando você faz no software, você vai vendo que ela realmente repete, que vai formar um polígono regular ali ao longo do caminho, né? Quando você desenha os pontos que representam as raízes de um complexo lá no plano. Muito bacana. Beleza. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é da Elisângela, né? Ela quer saber se tem no GeoGebra materiais sobre a atividade dos poliedros. Imagino que seja aquela atividade usando o GeoGebra na pandemia, né? Visualização de um prisma retangular, da Lucilene e da Josileia. Lá no site, a gente só disponibilizou, acho que esse e um do cubo. Mas quando você entra para buscar, tem vários prontos já, né? Se você já quiser utilizar o arquivo pronto, aí já tem alguns lá. Beleza. Bom, eu achei bacana, né? Aproveitando que você falou agora, eu achei bacana o passo a passo da construção para a gente poder fazer, colocar a mão na massa também, ganhar confiança. É muito legal essa parte da apresentação. É muito legal. Todos ficaram muito legais, né? Quando a gente coloca é que a gente vai aprendendo mesmo, né? É isso aí. E conforme você vai fazendo, dá ideia para fazer outras coisas, né? Exatamente. Uma coisa vai ligando a outra. Quando eu vi o da Renata e quando ela foi fazer o ponto lá para aparecer a parábola, eu pensei, ela podia usar o rastro, né? Aí vai te dando várias ideias mesmo. É isso aí, muito legal. Todos estão de parabéns, todos mesmo, 7 trabalhos, tá muito bacana. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu sei que o nosso tempo está no laço, né? Mais alguém? Alguma outra pergunta? Opa, professor Rogério Almeida. Diga. Eu me chamo Felipe. Eu quero aqui agradecer, né, pelos trabalhos aqui apresentados, todos super bem interessantes.
Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a Tayane, né, relacionada ao trabalho dela, excelente trabalho, do Tangram. Perguntar para ela se ela pensou ou se ela já fez, por exemplo, quando tem lá o Tangram, nós sabemos que nós podemos formar diversas figuras com Tangram. Então, através ali da casinha que ela formou, que já foi 130 e poucos passos, se eu não me engano, você, Tayane, já teria pensado em, por exemplo, através de rotação dessas figuras, sair de uma figura que está formada uma casinha e as rotações da figura formar uma outra figura, como um cavalo ou um passarinho? Não tinha pensado ainda, Felipe. Achei até interessante essa sua ideia aí, porque as que a gente fez sempre começando do quadrado, e a partir do quadrado a gente ia construindo outras. A gente construiu um gatinho, construiu várias figuras, mas não pegar uma pronta e transformar essa em outra. Eu achei muito, achei isso muito legal. Vou até conversar com minha orientadora sobre isso. Ela vai achar muito boa essa proposta. Muito obrigada pela dica. Tá legal. Valeu, bom que a gente vai trocando figurinhas, né? Mais alguém? Alguma outra pergunta, pessoal? Não, mas mais ninguém? Bom, eu vou pedir, por favor, que vocês abram as suas câmeras, quem tiver vontade, né? Para a gente poder tirar uma foto, fazer um print de tela. Isso depois vai para o evento. A gente vê os rostos criativos, né, dessa sala. Colegas de profissão, prazer estar com vocês. A Evelyn vai fazer aquele print da gente. Foi, obrigada. Foi? Beleza. Pessoal, quero agradecer em nome da comissão organizadora do segundo encontro internacional de GeoGebra em língua portuguesa. Uma oportunidade ótima estar com vocês, sempre mais do que mediando junto com a Evelyn, a gente está aprendendo, vivendo e trocando experiências. Muito bacana. Se pudesse ter mais tempo, a gente ficava aqui mais alguns minutos. A gente está no laço, né? Eu convido vocês a participarem da oficina que vai acontecer no canal do Dá Licença, pelo YouTube. Está muito legal, está muito bacana. Obrigado por estarem presentes aí no evento e até a próxima. Obrigado pela participação de vocês. Evelyn, quer falar alguma coisa? Não, é só convidar para essa oficina aí que vai começar agora, daqui a meia hora, e agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem conhecer o site da licença, eu coloquei aqui no chat, tem um canal no YouTube, Instagram, Facebook, seriam muito bem-vindos. Obrigada aí pela presença de todos, principalmente dos autores aí, que foram excelentes trabalhos. Beleza, obrigado, parabéns a todos vocês, muito bons trabalhos. Obrigado, gente.